Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, pensamento computacional, conteúdo digital e inteligência artificial, parte 4. Olha a gente aqui de volta. Pois é. Agora tem nada que você pediu para mim, para a gente falar de inteligência artificial. No estúdio da Univesp, o professor Marcos Borges e Jana Fernandes estão sentados frente a frente em banquetas e de costas para o cenário com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Ela está à esquerda, atrás de um púlpito cinza. Ele à direita. Olha, Por que você está tão interessada? eu acho que esse assunto, além de estar em alta, eu sei que cria muitas possibilidades. E hoje em dia, você entra em qualquer rede social, você vê imagem gerada por IA, música gerada por IA, fora várias outras coisas que eu não conheço. Então, eu queria ter um contato maior e aprender a mexer um pouquinho nessas ferramentas também, né? Não precisava ter dado spoiler, viu? Ai, meu Deus! Jana cobre a boca com as mãos. Mas, ó, Mas tudo ninguém bem. sabe ainda, tá, É. gente? Finge que vocês O não pior é sabem. que ela não sabia, viu, gente? É de verdade. Mas ela tá tão alinhada aqui que ela já Tô tá dando atualizada, spoiler. olha só, É isso aí. jornalista. Acho que precisamos falar um pouquinho, né? IA é muito importante hoje. Todo mundo só fala de inteligência artificial, né? Mas acho que é importante colocar isso num contexto, né? Então, primeiro, muita gente fala, IA é uma coisa nova. Não, IA não é uma coisa nova, né? Eu já não sou novo, né? E eu, quando entrei lá no primeiro ano na Unicamp, eu estou falando em 1988, você não era nem planejada ainda, né, Jana? Lá em 1988, eu já fazia pesquisa de inteligência artificial na Unicamp. Tá? Então, inteligência artificial já existe em pesquisa desde os anos 70. Tá? Não é uma coisa nova. Né? O que aconteceu diferente para se falar tanto de inteligência artificial hoje? É que muitas das ferramentas e técnicas para fazer inteligência artificial a gente já sabia. O que a gente não tinha é computador com velocidade capaz de fazer aquilo. Então, a gente sabia, se a gente fizer tais pesquisas, se a gente fizer tais estudos, a gente vai conseguir fazer o computador pensar. Legal. Nosso computador vai demorar quanto para fazer isso? Um mês. Não era útil. Era uma pesquisa acadêmica, mas não era útil na prática. Né? O que aconteceu nos últimos anos é que a velocidade dos computadores ficou tão grande, e o que a gente até citou no vídeo anterior, a nuvem começou a existir. Então, o que é a nuvem? Agora a gente consegue usar um computador que não é nosso, porque a gente não precisa ter um computador gigante aqui. A gente consegue usar um computador gigante que é da Google, que é da Microsoft, que está em algum lugar. Né? Então, com a nuvem disponível, com a nuvem com uma capacidade muito grande, a gente consegue rodar aqueles algoritmos que já foram pensados há muito tempo, mas agora eles têm uma velocidade tal que passaram a ser úteis. E trouxe praticidade para a vida das pessoas também. Pois é. Mas só para a gente tirar algumas dúvidas aí do pessoal e tal, o que tem da IA que mais usada hoje em especial? Tá? Ela tem, primeiro a gente fala que toda essa inteligência artificial é baseada em rede neural. Você já ouviu esse termo? Rede neural. Não me parece estranho, mas se me perguntar o que é também, eu não vou saber explicar. Bom, a palavra neural vem de neurônio, cérebro, né? E uma das linhas de pesquisa da inteligência artificial desde lá do início é como que eu consigo imitar o cérebro. O que é um neurônio? Né? É uma célula que recebe uma descarga elétrica de um lado e solta a descarga elétrica do outro. Né? E aí, se pensou em computação, se a gente fizer algo parecido, um programa de computador que recebe uma entrada aqui e com base nessa entrada ele dá uma saidinha aqui. Só que eu não faço uma coisa que tem uma entrada e várias saídas. E essa entrada e saída é coisa bem pequena, tá? É coisa como um númerozinho saindo um númerozinho, tá? Ou um bit, que a gente fala em computador, que é um 0 ou 1, se entra 0 ou 1 aqui, ele sai 0 ou 1 do lado de cá. O professor Marcos aponta para a direita e para a esquerda. Só que eu não faço eu faço algo como centenas de camadas, onde cada camada tem 1000 desses negócios e todos eles interligados, como é o nosso cérebro. Né? E aí eu treino esse cérebro artificial, dizendo, olha, quando eu coloco esta coisa aqui, aqui diz que está certo. Quando eu coloco esta coisa aqui, aqui diz que está errado. Ele agita a mão direita para cima e para baixo, respectivamente. Treinar é pegar, por exemplo, uma aplicação simples para o mundo de hoje. Uma câmera que verifica se um copo que sai de uma linha de produção está ok ou está fora do padrão. Tá? Isso qualquer boa fábrica hoje já tem, hoje já usa inteligência artificial para isso. Né? Então a gente pega 1000 copos e fala, esse copo está bom, esse copo está ruim, esse copo está bom, esse copo está ruim. E aí
essas neurônios vão se adaptando. Quando entrar desse jeito é bom, quando entrar desse jeito é ruim. Eles vão aprendendo. Depois de 1000, ele já sabe mais ou menos o esquema, digamos assim, né? Então, quando você colocar um copo novo, ele vai saber responder, tá bom, ou tá ruim. Tá? Ele não sabe explicar, ele sabe se tá bom ou tá ruim. Isso parece tão complicado. É muito igual ao nosso cérebro, entendeu? Assim, a gente aprendeu que quando vem uma coisa, a gente responde outra. Quando vem uma coisa, a gente responde outra. A gente não necessariamente sabe explicar certa coisa, principalmente reações mais instintivas, né? Então, é isso, a gente vai treinando aquele conjunto de neurônios, né, para saber que quando tem um certo tipo de entrada, ele tem uma saída. É uma rede neural, uma rede, porque são eles interligados entre si, né, de coisas que simulam um neurônio. Desculpa, o pessoal da computação, sim, dá para explicar de um jeito bem mais técnico, não é o objetivo aqui, é só ter uma ideia geral. Tá? Não é aula de computação, vocês vão ter isso aí no futuro, pessoal da computação. Então, mas a gente tem essa rede neural. O que tem de diferente ainda? Então, primeiro, até o início dos anos 2000, computadores não eram capazes de a gente montar uma rede neural com um volume tão grande de neurônios que ela fosse útil. Tá? A partir dos anos 2000, as redes neurais começaram a ser usadas com certa utilidade, mas para coisas muito específicas e muito mais desse tipo de coisa que eu falei, de eu ensino o computador que com essa entrada tem essa saída. Esse copo é aceito, esse copo não é aceito. Então, ele só sabia falar, né, com base em uma entrada com uma saída. A gente precisava ir além, e aí começou a se pesquisar como a rede neural não só dissesse sim ou não, certo ou errado, né, mas como ela conseguisse gerar coisas, criar coisas. Né? E aí daí, o pessoal chama de IA generativa. Né? Que é uma inteligência artificial que gera textos, que gera imagem. Tá? Então, é aí que o mundo está hoje. A gente tem uma capacidade de processamento quase infinita. Né? Então, qualquer pessoa aqui, na internet, a gente pega, joga para a nuvem, calcula coisas que antes eram inimagináveis, né? Em cima de redes neurais bastante complexas, que foram preparadas não só para falar sim ou não, certo ou errado, mas em gerar. Tá? Então é aí que a gente está hoje, é isso que a gente vai brincar um pouquinho hoje, de IA generativa. Perfeito, bora Tá? lá. Então vamos lá. Bom, mas será, é importante brincar com isso? Por que é importante? O mundo está falando que é. Qualquer emprego hoje, não tenha dúvida. Mas o pessoal da pedagogia fala, mas Marcos, você não é só para computação? Gente, já chegou na educação. Né? Então, tem um vídeo que vocês não conhecem ainda, o Open Univesp, procurem, tem um vídeo da Open Univesp, né, que a gente chamou aqui um educador, né, e ele fala uma frase que eu achei muito legal, ele fala, o professor não pode ter medo do ChatGPT. O professor que tem medo do ChatGPT vai ser substituído pelo ChatGPT. Tá? Porque você tem que ser mais do que aquilo. E fora o fato de que hoje os alunos estão utilizando Sim. IA, estão aprendendo intuitivamente, porque, como a gente conversou, o assunto está em alta em todo lugar. Você vai na rede social, já aparece ali um merchan de algum aplicativo, algum site para você aprender, seja com imagem, um vídeo, texto. Então, ele precisa estar ali atualizado junto com os alunos, certo? A gente não viu no vídeo do Kahoot, ele já está oferecendo possibilidade de criar com IA. Então, assim, hoje não tem mais jeito. Para qualquer pessoa, em qualquer área, pessoal da administração, pessoal da engenharia de produção, ou você vai usar IA, ou você vai ser muito mais lento do que o colega do lado que usa. Né? O professor ou vai usar IA, ou a aula dele vai ser muito menos animada do que a do professor que usa. Né? Então, não tem jeito. Ela já virou uma ferramenta como um editor de texto, como alguma ferramenta que a gente usava atrás. Ela está aí, a gente tem que saber usar. Né? E para confirmar isso, a gente conversou com o Alexandre von Sayad, que é um consultor da Unesco. Ele fez aqui, inclusive, né, um Open Univesp também. Tá? E ele vai falar para a gente por que é importante. Vamos ver esse vídeo? Bora! Qual é a importância de formar as pessoas entenderem o que é inteligência artificial? A inteligência artificial hoje é uma maneira que a gente tem, uma lente que a gente tem para ver o mundo. É uma mediação. Né, como o rádio é até hoje, como a TV é até hoje e foi mais preponderante no passado. Em entrevista, Alexandre Levote Sayad, consultor da área midiática da Unesco,
Homem branco de cabelo preto, sobrancelhas grossas e olhos escuros. Usa camisa social branca e um relógio no punho direito. Visto da cintura para cima, está sentado em uma poltrona azul e de costas para uma parede cinza. O docente Marcos não é visto. As mídias digitais, com o advento primeiro com a democratização da computação, né? Depois com a chegada da internet e agora com a chegada dos algoritmos de IA. É através deles que a gente interage em muitos aspectos da nossa vida, né? Então, um empréstimo bancário é feito através, muitas vezes, de um algoritmo de IA. Uma escolha de um filme do Netflix, muitas vezes você faz baseado nos menus que você tem lá disponíveis, selecionados por IA. Você também pode buscar coisas na sua pesquisa para a escola, você vai usar um buscador que usa IA, ou seja, ela é quase que onipresente e tem um fator a mais, ela é invisível, né? A TV você sabe que você está na TV porque você liga um aparelho de televisão, a IA você não sabe se está no teu celular, se está no caixa eletrônico do banco, se está na própria TV inteligente, na Smart TV que você tem. Então conhecer a IA é conhecer também suas limitações e seus impactos éticos, porque toda tecnologia, nenhuma tecnologia é neutra, né? Toda tecnologia tem um enviesamento, tem um viés humano. A IA tem também, ela é desenvolvida por humanos, muitas delas, ela usa uma base de dados, tudo isso pode causar distorções. Então conhecer a IA é também se munir de elementos para utilizá-la com pensamento crítico, senso de equidade e valorizando também ambientes mais democráticos digitalmente. Estamos aqui de volta. Vamos falar agora, vamos usar IA. Bora, tô ansiosa. E quando a gente fala de IA, qual é a coisa que todo mundo fala? ChatGPT. Pois é, ChatGPT é uma IA generativa que gera texto, chat, né? Eu acho que é importante a gente, né, mostrar que existem outras, tá? Então, se você procurar por aí outras muito boas, tem a da Google, que é a Gemini, ou Gemini, Gemini, tá? Que também é gratuita, que também pode ser usada. Tem uma ferramenta da Microsoft, né, que é o Copilot, né, que eles estão mais ou menos do mesmo nível, no mesmo estilo, tá? Agora vamos falar do ChatGPT, porque afinal, né, o ChatGPT é o mais conhecido e a gente está ali, né? Se a gente entrou, você vai ver aí embaixo o link do ChatGPT, não é para você entrar, mas é muito simples, é ChatGPT, né? E a gente chega nessa telinha, né, onde você fala com o ChatGPT. À esquerda está a miniatura dos vídeos de Jana e Marcos. À direita, a interface de usuário do ChatGPT 4.0, em uma tela escura. No centro da tela, o logotipo do OpenAI, um ícone circular em formato de flor. Na parte inferior da tela, há sugestões de ações que o usuário pode solicitar ao ChatGPT, como: dá-me ideias para o que fazer com os trabalhos dos meus filhos. Ajuda-me a escolher uma roupa que fique bem em fotografias. Escreva um e-mail para pedir um orçamento a canalizadores locais. Pergunta-me as capitais do mundo para melhorar as minhas capacidades de geografia. Abaixo, uma barra de preenchimento com o texto Mensagem Chat GPT. No rodapé, a mensagem: ao enviar mensagens no Chat GPT, concorda com os nossos termos e leu nossa política de privacidade. No canto superior direito, há opções para iniciar sessão e aderir. Né? Então, se a gente entrar aqui no ChatGPT e perguntar o que é Univesp, Na barra de preenchimento, a pergunta "O que é a Univesp?" é enviada ao chat. olha lá, Ele já me dá uma resposta bem completa até. tá? Ele está falando, a Universidade do Estado de São Paulo é uma instituição pública de ensino superior, tá? E ele vai dar uma resposta, mas o que é importante a gente entender de ChatGPT? Né? Ele dá uma resposta do tamanho que a gente quiser, como Automaticamente, o ChatGPT responde com o seguinte texto: a Univesp, ou Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é uma instituição pública de ensino superior que oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância. Ela foi criada para expandir o acesso à educação superior no Estado de São Paulo, utilizando a educação à distância como um meio para alcançar mais estudantes.
A Univesp faz parte das Universidades Estadual Paulista, Unesp, da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade de Campinas, Unicamp, e oferece cursos em áreas como administração, engenharia, pedagogia e tecnologias, entre outros. A ideia é permitir que pessoas que não têm fácil acesso a instituições presenciais possam obter um diploma universitário com a flexibilidade que a educação à distância proporciona. A gente quiser. Aí você fala, pode completar aí. Uma coisa interessante, diferentemente do Google, o ChatGPT do Google, o buscador, ele tem contexto. Então, se você agora chegar e falar, pode resumir em um parágrafo? Na barra de preenchimento, Jana dá o seguinte comando: resuma em um único parágrafo. O ChatGPT responde automaticamente o resumo. A Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é uma instituição pública de ensino superior que oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, com o objetivo de expandir o acesso à educação superior em São Paulo. Vinculada à Unesp, USP e Unicamp, a Univesp utiliza a educação à distância para alcançar um maior número de estudantes, proporcionando flexibilidade para aqueles que não têm fácil acesso a instituições presenciais. Né? Ok. Ele vai resumir o que ele falou em um parágrafo. Tá? Então, é bem interessante quando você fala, eu preciso de 10 parágrafos sobre um tema, eu preciso de um parágrafo sobre um tema. Tá? Ele vai buscar, o que foi isso? Foi um trabalho enorme, né, que foi feito pela OpenAI, né, a empresa que está por trás do ChatGPT, que ela praticamente varreu a internet inteira e jogou para dentro dela esse conhecimento. Tá? Então, o que o ChatGPT sabe é o que a internet sabe. Tudo que a internet sabe. Está ali. Então, a gente perguntou sobre o Univesp, ele foi lá buscar a informação da Univesp e montou um texto sobre o Univesp. Se ele pediu um parágrafo, ela vai fazer um parágrafo. Se ele pedir um texto de 20 páginas, ela vai fazer um texto de 20 páginas. Tá? É isso que ele faz. E conforme mais comandos ou menos, ele vai adaptando ali a resposta. Sim. Você pode falar assim, pode montar esse parágrafo em inglês? Jana envia o comando monte o parágrafo em inglês e o chat imediatamente retorna com o resumo no idioma solicitado. Univesp, Virtual University of the State of São Paulo, is a public higher education institute that offers undergraduate and graduate programs through distance learning, aiming to expand access to higher education in São Paulo, affiliated with Unesp, USP and Unicamp. Univesp uses distance education to reach a larger number of students, providing flexibility for those who have limited access to traditional in-person institutions. Está em inglês. Você quer falar sobre o Univesp, né? Mandar um e-mail para alguém sobre ele em inglês, está aí. Tá? Ele também faz um trabalho que eu já usei bastante, né? Que é rever um texto seu, falar, olha, corrija esse texto para colocar em linguagem culta. Né? Ou, eu escrevi um texto em inglês, eu sei inglês, mas eu não sei 100%, tem aqueles erros gramaticais e tal. Né? Eu falo para ele, corrija essa minha mensagem. Ele pega o meu texto e coloca numa linguagem correta. Tá? Posso testar aqui? Pode. Jana envia o comando corrija o texto e o chat retorna com o texto corrigido. Univesp, Virtual University of the State of São Paulo, is a public higher education institute offering undergraduate and graduate programs through distance learning, with the goal of expanding access to higher education in São Paulo. Affiliated with Unesp, USP, and Unicamp, Univesp utilizes distance education to reach a broader range of students, providing flexibility for those with limited access to traditional in-person institutions. Corrigiu, mas foi ele que escreveu, eu não sei se ele achou nenhum erro, mas põe assim, ó. Nós vai comprar o chocolates.
Aí apoia assim. Ó, eu já dei o enter. Ele já tá Como eu falando. já tinha dado o comando de corrigir, eu acho que ele entendeu que ainda assim era para ser corrigido. Ele já está dizendo até ali as normas, tudo. Agora você pode falar assim, ele escreveu embaixo a resposta certa, lá já não. A frase correta seria: nós vamos comprar os chocolates. Está escrito aí? Sim, É ele que tá ainda pequenininho pra mim, explicou mas- por quê que... Jana envia o texto. Nós vai comprar os chocolates. E o chat retorna com a mensagem. A frase correta seria: nós vamos comprar os chocolates. Aqui vai deve ser substituído por vamos para concordar com o sujeito nós. E os chocolates deve ser usado no plural. Tá? Então, assim, é que ele só colocou isso. Agora, se a gente colocasse, corrija a frase, nós vai comprar os chocolates, ele vai corrigir. Né? Então, se você vai querer entregar alguma coisa, algum e-mail, alguma mensagem para alguém, né, você pode pedir para ele pegar, você escreve do jeito que você quer. Isso que eu acho muito legal. Não é que você está plagiando ninguém, você está só pedindo uma correção, uma revisão. E isso ele é excelente. Tá? Agora, o que a gente não pode, o que eu vejo que me preocupa um pouco, é as pessoas acreditarem que a gente achou o guru quem sabe tudo. Tá? O ChatGPT é um gerador de texto. Ele sabe gerar o texto que você pedir para ele gerar. Tá? Ele não é a verdade absoluta. Jana concorda com a cabeça. Tá? Então, ele vai pegar todas as frases, aquele texto que você pediu, e vai procurar tudo que ele já leu sobre o assunto e vai responder ali. Ele não tem bom senso. Tá? Então, quer ver? Coloca aí a seguinte pergunta para ele. Por que a pena de morte deve ser proibida no Brasil? Ele vai te responder. Aí ele deu aqui já uma sequência De com... por que ela tem que ser proibida. Mas a pena de morte é proibida no Brasil. Ela envia o comando sugerido pelo professor por que a pena de morte deve ser proibida no Brasil. E imediatamente o chat retorna com a resposta. A pena de morte deve ser proibida no Brasil por várias razões que incluem considerações éticas, jurídicas e práticas. 1. Direitos humanos. A pena de morte viola o direito fundamental à vida, que é amplamente reconhecido como um direito humano universal. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais que protegem os direitos humanos, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 2. Erro judicial. O sistema judiciário não é infalível. Há sempre risco de condenar uma pessoa inocente. A pena de morte é irreversível. Se um erro ocorrer, não há como corrigir a injustiça após a execução. 3. Desigualdade e discriminação. Estudos mostram que a aplicação da pena de morte pode ser desigual e discriminatória, afetando desproporcionalmente pessoas de classes sociais mais baixas e minorias étnicas. 4. Impacto na sociedade. A pena de morte não tem demonstrado um efeito dissuasivo claro sobre o crime. Muitas pesquisas sugerem que a punição capital não reduz as taxas de criminalidade mais efetivamente do que outras formas de punição. 5. Valores éticos e morais. A prática da pena de morte pode ser vista como incompatível com os valores de uma sociedade que busca promover a dignidade humana e a justiça. Em uma democracia, o respeito aos direitos humanos e à dignidade dos indivíduos deve ser prioritário. 6. Sistema penal. A existência de alternativas à pena de morte, como a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, permite a punição adequada sem recorrer a medidas irreversíveis. Esses argumentos reforçam a ideia de que a pena de morte não é compatível com os princípios de justiça e direitos humanos, e seu uso não é necessário para garantir a segurança e a ordem social. Entendeu? Ele não sabe. Ele vai fazer a frase que você pedir para ele fazer. Né? Tá? Então, se você colocar, faça um agradecimento para o professor Marcos Borges, da disciplina de Biologia de Harvard. Dá um enter.
O seguinte comando é enviado ao chat. Faça um agradecimento para o professor Marcos Borges, da disciplina de Biologia de Harvard. O chat responde com o seguinte texto. Claro, aqui está um exemplo de mensagem de agradecimento para o professor Marcos Borges. Prezado professor Marcos Borges, gostaria de expressar minha sincera gratidão pela dedicação e pelo excelente trabalho que o senhor tem realizado na disciplina de Biologia. Suas aulas foram extremamente enriquecedoras e inspiradoras, e sua paixão pelo tema foi evidente em cada sessão. A profundidade dos seus conhecimentos e a clareza com que os transmite fizeram uma grande diferença em minha compreensão e interesse pela biologia. Aprecio imensamente o tempo e o esforço que o senhor investiu em nossa formação. Agradeço também pela sua disponibilidade para responder perguntas e esclarecer dúvidas, o que certamente contribuiu para um aprendizado mais completo. Obrigado por ser um professor tão inspirador e por fazer da nossa jornada acadêmica uma experiência memorável. Atenciosamente, entre colchetes, seu nome. Sinta-se à vontade para ajustar conforme necessário para refletir melhor sua própria voz e experiência. No rodapé, o aviso. O ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Ele acabou de agradecer o Marcos Borges. E ele não sabia né? nem o que eu queria falar. Ele fala, é biologia de Harvard, vai montar um texto que fala de biologia, que fala de Harvard, fala do Marcos Borges. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Porque, gente, você tem que entender para que essa ferramenta é fantástica, para revisar textos, para criar uma base de um texto que você pode usar para outra coisa, mas ele não é uma verdade absoluta, ele é gerador de texto. É importante ter consciência na hora de utilizar. Se você faz a pergunta errada, ele faz a resposta errada. Ele está agradecendo o professor Marcos Borges de Harvard por aula de biologia, que eu mal me lembro, genética, e olha lá. Né? Então, a gente acabou de ver que ele tentou justificar porque a gente tem que acabar com a pena de morte no Brasil, que não existe. Tá? Então, entenda isso, o ChatGPT é fantástico, se você não usa, você tem que usar, né? É importante usar. Né? Lógico, existem jeitos éticos e não éticos de usar. Se alguém pedir para você, o seu professor pedir para você fazer um texto, entregar com o ChatGPT é falta de ética. E fora que, assim, quem já está utilizando o ChatGPT há algum tempo já conhece ali os macetes, as manhas deles escrever um texto autoral, a forma que é composta a estrutura do texto, né? Então, não é legal utilizar para criar, legal para corrigir ou para necessidades pequenas, então. Isso. Ou para pegar, me traz, nossa, eu queria ser um advogado. Tem algum tipo de contestação para esse tipo de situação? Ele vai te dar ele vai buscar nas bases dele, vai te trazer alguma resposta, falar, acho que essa é uma boa ideia. Vai te dar uma ideia interessante para você trabalhar em cima. Como autoajuda. Sim. Legal. Tá? Mas é isso. É muito bom, se você não usa, use, vai ser útil para você em qualquer área que você vai atuar, tá? Mas cuidado que ele não é uma verdade absoluta. Aqui no finalzinho desse agradecimento do professor Marcos Borges de Harvard, ele mesmo já dá aqui uma dica, né? Sinta-se à vontade para ajustar conforme necessário para refletir sua própria voz e experiência. Então, ele mesmo manda você adaptar ali para ficar a sua cara. E aí, só para fechar, vou contar uma experiência que eu tive em disciplinas minhas, tá? Que foi bem interessante. Eu pedi para os alunos sentarem, uma turma pequena de pós-graduação, uma turma de 10 alunos, eu pedi para eles discutirem, me fazer uma frase sobre pensamento computacional e levantar 3 palavras-chave que eles consideravam importantes. Aí eles me entregaram isso, eu pedi para eles, agora vocês se reúnem em grupos para discutir um pouco mais o assunto. Enquanto eles se reuniam em grupos, sem eles saberem, eu peguei todas as frases e as palavras-chave que eles tinham colocado e coloquei no ChatGPT. E pedi, ChatGPT, resuma isso em um parágrafo e resuma essas palavras-chave em 5 palavras-chave que resumam todas as que eles colocaram. Eu peguei, fiz aquilo, e eu falei, gente, eu li os textos de vocês, eu cheguei nesse resumo nas palavras-chave que vocês colocam. Ah, tá muito bom, professor. Eu falei, só que não fui eu. Deu certo, então, no caso. Né? Então, eles sério? Eu falei, pois é, então isso é ótimo numa sala de aula. Né? Então, é muito difícil para o professor, dentro de uma sala de aula, conseguir ler o texto de todo mundo, resumir e pegar a ideia da sala. Agora, se você pede para eles te mandarem o texto digitado, né? Você joga tudo no ChatGPT, fala, resuma isso num parágrafo que resume a opinião da sala, você cria uma aula super dinâmica de interação, né?
que resume que os alunos realmente têm voz, porque quando você tem muitos alunos é difícil de você pegar a voz de todos. Com uma ferramenta como essa a gente consegue resumir e trazer e discutir. É esse que vocês queriam dizer? Essas palavras-chave resumem as que vocês colocaram? Né? Então dá para ter uma dinâmica bem legal trazendo essa ferramenta para o dia a dia da sala de aula também. Muito legal. Inclusive, agora anotei aqui que no finalzinho da página, o próprio ChatGPT ele fala, o ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Então, ele mesmo já deixa ali o alerta. É isso que tem que entender. Ele é uma ferramenta geradora de textos. Ele gera textos muito bem, mas ele não garante que esses textos estão corretos. É o que você falou, a verdade absoluta ele não garante. Não. Tá bom? Gostei. Então é isso. Vou Ok? utilizar. Vamos ver depois outras ferramentas, mas vamos parar por aqui. Até o próximo vídeo. Até. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora Acadêmica, Lubienska Jaquier Ribeiro. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk. univesptv.com.br